Olá, boa noite. 19h30, aqui estamos, né? Mais uma vez aqui para conversarmos sobre NR10. Né? Eu trouxe o assunto de hoje, os documentos obrigatórios que estão no prontuário de instalações elétricas, né? Que está no item 1024, a linha A até G. Semana passada nós conversamos sobre o que é o prontuário, vimos que ele é um sistema que a gente, né, nós brasileiros não temos muito, digamos assim, o costume de entender, de empreender, de investir, não é? Semana retrasada nós vimos as responsabilidades da NR10, né? Eu sou Alexandre Cacher Moreira e as nossas páginas, né, o intuito de nossas páginas é sempre conversar aqui uma vez por semana sobre NR10, assuntos de NR10, os assuntos que forem colocados, sugeridos, ou que me perguntam, né, através das redes sociais, de e-mail, ou de perguntas que eu já ouvi de clientes, ou dando cursos, né? E esse é o nosso objetivo aqui. Todas as quartas-feiras, 19h30, nós estamos aqui fazendo essa live. A live fica gravada nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não só fica gravada nas redes sociais, como também nós editamos, né? Minha equipe aqui de produção edita para a gente ter vídeos bastante curtos, mais objetivos, com trechos específicos, né, da nossa conversa, de forma a facilitar, né, o acesso, vídeos mais curtos, né, tempo é significativo nesse mundo de internet, né? Então fica à vontade para você consultar nas nossas páginas os vídeos já colocados, né, já corridos aqui, né? Bem como agradeço divulgar a conhecidos de vocês da área técnica, né, que tenham interesse ou possam ser interessados no assunto, ou necessitados do assunto, né? Na verdade, a NR10 você precisa correr atrás dela não, né? Ela que corre atrás de você, né? Se você está em campo, a NR10 te acha, não é? A NR10 te acha. Se através de uma solicitação, ou de um documento que você tem que emitir, ou de uma proposta que você tem que fazer, não é? Ou de uma exigência do seu cliente, né? De repente na proposta tem assim, tem que observar da NR10, né? E ponto e segue, né? O que é isso exatamente? Né? Então a NR10 te persegue, né? Me perguntaram se eu estou fazendo uma live encadeada, assuntos por assuntos. Não estou fazendo isso não, tá? Na realidade, os assuntos são em função de solicitação, em funções de assuntos, em funções de novidades, né, que aparecem. Todavia, as duas últimas lives, a de hoje e a próxima, elas são encadeadas. Por que elas são encadeadas? Porque, na realidade, eu estou querendo trazer para vocês o que é o relatório das inspeções técnicas atualizadas, tá? E esse relatório, ele está dentro dos documentos obrigatórios. E é para a gente abordar ela do jeito que eu quero abordar. O que é do jeito que você quer abordar Alexandre? O que é? Qual é o assunto? Porque se eu for tratar simplesmente, já está escrito. Você pega a NR, você lê e você entende, né? Prontuário é um sistema contendo a memória dinâmica das instalações e dos trabalhadores. Esse é o texto curto. Agora, nós passamos uma live debulhando isso. O que é isso na prática? Já que nós temos uma responsabilidade, nossa live da semana retrasada, a responsabilidade de garantir segurança e saúde, e existe um tal de prontuário, como é que o prontuário pode nos assessorar, nos fortalecer, nos reforçar no objetivo? E quando você coloca assim, o que é o prontuário fisicamente, como é que é, ele encampa os dois pontos, né? Aí nós ficamos aqui 1 hora conversando sobre prontuário
não entramos nos documentos obrigatórios. E é o assunto de hoje, então hoje é uma continuação da live passada, que é uma continuação da live retrasada, e a próxima será uma continuação dessa live, tá? Eu trouxe o porquê dos documentos obrigatórios, né? Então, item 10.2.4 fala que instalação com carga instalada acima de 75 kW, todas as indústrias, né? Tem que constituir e manter o prontuário de instalações elétricas contendo no mínimo 2 pontos. E aí vem as alíneas de A até G, cada linha citando um documento. Então esse documento ele é obrigatório. Esse documento está passivo de fiscalização pelas autoridades do trabalho. Esses documentos são passíveis de penalidades, de multa, se o inspetor do trabalho verificar que não estão sendo providenciados, né? O que é isso? NR 28. Então, claro, são obrigatórios. Nós que estamos aqui e temos juízo, não é? Quem tem juízo levanta a mão. Nós que temos juízo, é claro, né? Nós temos que cumprir os documentos obrigatórios, né? Mas antes de olhar para eles, uma coisa a gente já sabe. Vê se vocês concordam comigo. Os documentos obrigatórios não é o cumprimento da NR10. Vou repetir. Os documentos obrigatórios não é o cumprimento da NR10. É claro que faz parte do cumprimento, né? Claro que faz parte. Né? É uns documentos obrigatórios, passivo de fiscalização, tem que estar disponível, tem que estar acessível, tem que estar atualizado. Né? É claro que são documentos que fazem parte da adequação à NR10, mas não é. Se você corre atrás dos documentos obrigatórios, faz o curso lá que manda a NR10 e fica tranquilo, você está equivocado. Não é? A nossa conversa aí nas lives até agora, né? E notadamente nas duas últimas, né? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Então, documento obrigatório nós sabemos que não é o cumprimento, mas faz parte do cumprimento, né? Ok. Mas então por que existem esses documentos obrigatórios, né? Qual que é o objetivo desses documentos obrigatórios, né? Será que o objetivo é só penalizar a gente, né? Não é não, tá? Não é não, mesmo porque se tivesse alguma intenção nesse veio, né? Nesse veio, quem é que está segurando? É de ofício a fiscalização pelas autoridades do trabalho no cumprimento de todas as NRs. Né? Está lá a NR para a NR 28, né? Para nos sustentar e para orientar o trabalho do inspetor de trabalho em campo. Né? Em outras palavras, sim, o Ministério do Trabalho pode bater na porta de qualquer firma e inspecionar a NR 2, 3, 4, 5, NR 10, sem sombra de dúvida. Já é uma autoridade que tem o Ministério do Trabalho. Uma das responsabilidades é fiscalizar o cumprimento dos documentos regulamentadores, tá ok? Bem, então vou começar aqui uma reflexão. O pessoal que escreveu a NR10, tá? É gente feita a gente. E com algum diferencial. Eles conhecem mais de gestão de segurança, né? Tanto é que se atreveram a escrever esse texto, a discutir esse texto, né? Tem experiência, procuraram, pesquisaram. Então, essa turma, né? Ou vamos dizer assim, os escritores, né? Os autores do texto, né? Regulamentador, né? Com certeza conhece de gestão, né? E ele já sabe o objetivo principal já está lá no item 10.1.1, garantir segurança e saúde. Agora, nós estamos no planeta Terra, né? Garantir segurança e saúde você vai garantir com palavras, com boas intenções, com firme propósito. Ótimo, isso tudo faz parte, tá ok? Isso tudo faz parte. Se você não tiver firme propósito, você não sai do lugar. Isso tudo faz parte, mas é claro que não tem garantia nenhuma, né? Não é boa intenção, né? Aliás, diz que está cheio de boa intenção no lado de cima, tanto do lado de baixo, né? Então, boa intenção não adianta. E é por isso que lá no item 10.1.1 mesmo, fala pela implementação. Implementação é ação, gente.
é mudar, nós vamos para campo, nós vamos alterar, nós vamos ver o que está ruim, nós vamos colocar recursos a mais em campo, implementar medidas de controle de sistemas preventivos, né? De forma a garantir segurança e saúde. Então nós precisamos agir através de um conjunto de ações que a NR10 identifica e chama de medidas de controle e sistemas preventivos, mas não se esgota o que a NR10 cita, não é? Nós já conversamos isso aqui. Já que o objetivo é garantir segurança e saúde, olhe para a sua planta. E se na sua planta, na sua instalação, precisa disso, eis as suas medidas de controle de sistemas preventivos no cumprimento da NR10. Então vamos lá. O pessoal conhece de gestão, já sabe que é garantir segurança e saúde. Sabe que não é com palavras que isso vai acontecer. Então ele já fala, precisamos implementar medidas de controle de sistemas preventivos. Dentre os várias medidas de controle, uma delas é a documentação, né? No prontuário de instalações elétricas. Então, o prontuário de instalações elétricas é uma das medidas de controle, né? E dentro do prontuário tem algumas relações de documentos obrigatórios. Ora, se a gente entendeu que o prontuário é um sistema contendo a memória dinâmica da instalação e dos trabalhadores, ali está toda a documentação relativa à minha instalação, aos meus trabalhadores. Então, o que é que eu quero refletir aqui nesse momento do nosso encontro? Eu vou ler os documentos obrigatórios. Eu acredito que nós não vamos encontrar muita novidade aqui, não. Quer dizer, nós vamos encontrar documentos que a gente já incorporaria no prontuário, sabendo que o nosso objetivo é garantir segurança e saúde e que o prontuário é uma memória dinâmica de tudo que acontece na instalação. Não é razoável isso? Bom, ok. Então vamos ler a linha por a linha e vamos ver se esta, vamos dizer, predição de minha parte, né, se diz no concreto, né? Ótimo. Então vamos lá, item 10.2.4, documento constituir prontuário de instalações elétricas, contendo no mínimo 2 pontos. A linha A, primeiro documento obrigatório. Conjunto de procedimentos. Eu vou ler o texto textualmente, tá? Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes, tá? Então tem muita palavra aqui, eu vou pegar um núcleo, conjunto de procedimentos, tá? Vamos conversar sobre conjunto de procedimentos. Então tá falando que no meu prontuário é obrigatório que lá estejam os procedimentos. Eu procurei a palavra procedimento, varri a NR10 toda, procedimento, os itens em que aparecem procedimento. Seja conforme procedimento, de acordo com procedimento, mediante procedimento. Então são itens falando de procedimentos como caminho, como uma necessidade, como um cuidado que tem que se ter naquele item, tá? Procedimentos. 10.2.8.1 tem procedimentos, 10.5.1 desenergização tem procedimentos, 10.62 tem procedimentos, 10.64 tem procedimentos, 10.76 tem procedimento, 10.771 tem procedimentos, 10.78 tem procedimentos, 10.11 tem procedimentos, 10.11 é um título, são 8 itens. Todos os itens, os 8 itens do título 10.11, que o título é procedimento de trabalho, todos falam de procedimentos. Então, debaixo do 10.11, nós temos 8 itens com a palavra procedimento. 10.13.2, 10.13.4, vou mudar de mão. 4 itens no glossário, tu usa a palavra procedimento. No anexo 3, exatamente. No anexo 3, nos treinamentos, está falando de procedimentos. Então, contei aqui 12 no mínimo, sendo que um é um título coletivo, tem mais 8 aí.
vamos arredondar aí uns 20 itens da NR10 falando de procedimentos. Então te falo, procedimento está presente ou não está presente? É necessário ou não é necessário? A gente precisa de procedimento para a gente conseguir implementar a NR10? É um acessório ou é um veio principal? Rapaz, é a coluna dorsal. Coluna dorsal. Se você quer uma consultoria rápida, se alguém te pergunta assim, preciso fazer NR10, o que eu faço? Você pode falar assim, comece com procedimentos operacionais. Olha para esse quadro e fala, como é que eu vou trabalhar nele com segurança? Esse é o procedimento. Como é que eu vou desenergizá-lo? E se eu precisar trabalhar com ele energizado, como é que eu vou fazer? Se você começar por isso, entendendo o que a NR10 está pedindo, tá ok? Entendendo o que a NR10 está pedindo, não os conceitos, mas traduzindo os conceitos para ações práticas, companheira, a sua NR10 começa a crescer. E não tem jeito de parar. Não tem jeito de parar. Não é? Procedimentos. Mas o que é procedimento, hein? Alguém usa procedimento aí na sua vida pessoal? Ou só eu? Eu vou considerar que estou vendo todos de mão levantada. O que é procedimento? Vou sair da parte elétrica, da parte técnica, vou pegar um assunto social do nosso dia aí, né? Alguém já pegou a receita do bolo? Aquela pessoa que faz receita de pratos legais, às tantas horas, no tal canal. Deixa eu pegar a receita, anotei, para fazer em casa, repetir na cozinha. O que é receita? O que usar, como usar, em que ordem usar, quais as sinalizações, quais são os tempos, qual que é o cuidado. Para o quê? Para que dê certo. Não é isso? Quer dizer, alguém antes, porque isso aí não nasceu numa plantação. Ninguém foi lá e colheu uma receita que deu lugar. Não existe isso. Então alguém ousou testar, ir lá para a cozinha e ensaiar, testar isso, testar aquilo, testar. Aqui não dá, aqui tem que mudar, aqui testar, papai. Nossa senhora, experimentou, que coisa maravilhosa. Tá lá um prato maravilhoso. Como é que eu fiz? Como é que eu fiz? Como é que eu fiz para dar certo de novo? Aí você anota a receita, né? Receita. Isso tem alguma coisa a ver com procedimento? Isto é procedimento. O que é procedimento no nosso local de trabalho? Nós vamos estudar antes de ir para campo como é que nós vamos fazer. E é claro que nesse momento nós vamos aproveitar as nossas experiências naquele equipamento, naquele quadro, naquela manutenção, recomendação de fabricante, os papers do fabricante, as recomendações de manutenção de uso geral, as normas técnicas, vamos usar as referências todas. De quem? De gente que já fez isso. De gente que já fez isso. E a gente vai montar o quê? O nosso esquema, o nosso procedimento. Como é que nós vamos proceder? Para quê? Para que aquilo dê certo. Vou falar de outra forma, né? Vou falar agora com linguagens mais técnicas, né? Para que aquele serviço, para aquele objetivo seja executado em campo e todo mundo saia vivo de lá. Todo mundo volte para casa, né? Todo mundo volte para casa. O que é isso? Trabalhar com segurança. Não precisamos inventar a roda. Já inventaram, a gente pode usar a roda. Né? O procedimento tem isso, de usar experiências para trás, de outros e nossa mesmo, para o quê? Para melhorar a nossa atuação, para a gente conseguir, né, trabalhar com mais segurança. E isso que eu acabei de falar é uma qualidade da NR10 e de todos os procedimentos que lá estão. O que é que você está falando, Alexandre? O que é? Melhoria constante. Então nós temos um procedimento, temos isso, aquilo, está rolando, e durante a atuação foi observado um detalhe que não estava no procedimento e que o profissional ali teve que controlar de alguma forma, conseguiu controlar ou não conseguiu, parou o serviço, voltou para trás, né? E avisa, olha, temos aqui esse problema, precisamos melhorar esse procedimento, né? E o que se faz? Altera o procedimento, sem problema nenhum,
Melhoria constante. Então, procedimento, você veja que é uma coisa, assim, sem procedimento não tem como você repetir a história de sucesso, né? Não tem como você perpetuar as grandes alegrias, né, na sua instalação. Eu não sei se vocês já trabalharam em firmas assim, isso era muito comum, né? Principalmente. Bem, eu tô na área técnica desde 81, né? Então, eu já vi vários panoramas, né? Mas tem aquela firma que fala assim, ó, esse equipamento, esse equipamento é do fulano, até usa esse verbo, é do fulano, é um tecla. Ah, quem entende isso aí é o cicrano. Ah, bom nisso aí é Beltrano, né? O que é isso? É uma firma, uma instalação que não tem, né? Não tem a cultura do procedimento. Até tem gente que sabe como que faz, mas só ele sabe. Então vem cá, vamos escrever o procedimento, como é que você faz? Ao início, como é que você faz? Isso, assim, 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 como é que você faz nesse caso, nesse outro? Organiza isso aí o procedimento. Fica só com ele? Não, passa, perpetua, comunica para todos os demais os demais que trabalham ali na firma e vão ter que lidar com aquele equipamento, não é? Bom ou não bom? Como diz os mineiros, bom demais da conta, né? Bom demais da conta, né? Então a gente trabalha, mas a gente colhe o fruto desse trabalho por longos tempos, inclusive para os que virão a trabalhar ali na nossa empresa, né? No futuro, né? Se a gente quer segurança, isso é muito bom, não é? Então você veja que a linha A, mesmo que não tivesse como documentos obrigatórios, se a gente tivesse fazendo o nosso prontuário de instalações elétricas, e sabendo o que é o prontuário, conforme nós conversamos na última live, é claro que os procedimentos lá estariam, não é? Lá estariam, ok. Mas o autor regulamentador já coloca isso como documento obrigatório, está dando a dica, ele está mandando um macete. Isso aqui não é importante. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é vital. Sem isso você não consegue ir para frente. Não é? É. Vamos para a linha B? Então a gente entrou, sejam bem-vindos. Está aqui meu irmão, Zé Francisco. Daqui a Soninha, bem-vindo. Minha mãe está aqui, Dona Gabriela, muito obrigado pela presença. Vem ver se o filho está fazendo certinho o trabalho dele, né? Muito obrigado pela presença, né? Outras pessoas entraram aqui, já passaram o nome, mas eu não gravei, mas sejam todos bem-vindos. Nós estamos conversando hoje sobre o porquê dos documentos obrigatórios do prontuário de instalações elétricas, que está lá no item 10.2.4. Semana passada nós conversamos o que é prontuário de instalações elétricas, né? Então nós estamos agora dentro de um detalhe do prontuário. E nós vimos que a linha A são os procedimentos operacionais, né? E olha só, né, voltando aqui à linha A, deixa eu ler ele aqui de novo, para eu não comer mosca. olha a linha A. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implementadas relacionadas a esta ANR e descrição das medidas de controle existente. Então, vou tirar o conjunto de procedimentos que nós já conversamos, vamos ler o resto, né? Vamos ler os demais itens para a gente entender. Instruções técnicas administrativas relacionadas a esta ANR e descrição das medidas de controle existente. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando aqui que quando você fizer o procedimento, naturalmente outras demandas vão surgir. Não tem jeito, não existe procedimento isolado, vivendo sozinho na ilha deserta, na ilha inabitada, não existe. Então já está alertando, a coisa vai deslanchar. Vamos lá, fizemos um procedimento, e num procedimento nós precisamos de uma ferramenta. Precisamos de uma ferramenta, de um instrumento. Que ferramenta é essa? Quais as características dela? Quais são os fabricantes e os modelos que atendem a gente ali naquela área? Onde que se compra isso? Quais são os fabricantes? Quais são as características que eu tenho que exigir na hora da compra?
Comprei. Qual o marco? Como é que nós vamos gravar o nome dessas ferramentas, já que ela vai precisar de acompanhamento do histórico dela dentro da minha planta? Um dia acabará a vida útil, eu vou jogar ela fora. Mas eu preciso de um crachá. Como que vai ser isso? Como é que vai ser colocado esse crachá? Essa ferramenta precisa com quais manutenções, de quanto em quanto tempo? Essa ferramenta precisa de teste de isolação de tempo em tempo? Então nós temos que levar para campo, mas nós temos que acompanhá-la para recolher ela de campo, para levar para um laboratório para teste, para voltar para campo com um relatório. Eu tenho que arquivar esse relatório e ficar à disposição de todo mundo, vai estar no prontuário, e devolver essa ferramenta ao trabalhador. Olha, eu peguei um item de um procedimento. Qual procedimento que não tem EPI ou ferramenta? Nenhum. Duvido que tenha apenas uma. Então, todos esses aspectos decorrentes do procedimento operacional naturalmente vão aparecer aí na sua frente. Então, daí eu justificando a minha fala, um amigo seu falou assim, como é que eu faço NR10? Como é que eu faço NR10? Uma frase. E fala rápido que a minha bateria está acabando. Você só tem uma frase. Então, reconectando. Caiu aqui, falou reconectando, estou pensando que eu estou no ar. Lucas? Aqui caiu e travou. Voltei? Voltei? Ótimo. Então voltei. Então, a bateria está acabando, o que eu faço com a NR10? Você fala assim, comece pelos procedimentos operacionais, né? Então, quadro a quadro, equipamento a equipamento, como é que nós vamos mexer nele com segurança, tá? E se a gente começar por isso, eu falo que é um caminhão carregado no ponto morto em cima do morro, né? Então, o procedimento é você soltou o freio de mão. Não tem jeito, vai descer. Pode ficar tranquilo que vai descer, e NR10 vai acontecer. Né? Porque vai aparecendo as demandas. Daí, né, que eu acredito que é exatamente o motivo porque está ali no item A, o primeiro documento obrigatório dentro do prontuário de instalações. Elza está aqui, seja bem-vinda. Ah, Elizabeth, opa. Tá truncado aqui o nome aqui. Seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Aí, né? Esse é o item A. Ok? Vamos ler o item B de documentos obrigatórios. Vamos ler o item B. Eu printei aqui, tá? Para ler o texto tal como lá está. Né? Ótimo, tá aqui. Letra B do prontuário de instalações elétricas, documentação obrigatória. Documentação das inspeções, medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Documentação da inspeção e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, também chamado pelo acrônimo SPDA, né? SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e aterramento elétrico, né? Bem, o que é isso? O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele tem uma particularidade, não é o único sistema que tem essa particularidade, nós vamos encontrar outro sistema aqui no prontuário, mas que é o seguinte, o raio chegou na minha instalação, ok? Está se aproximando o raio, líder descendente, está se formando, líder ascendente, vai cair uma descarga na minha instalação, né? Olha, a alegria e a tristeza das consequências desse raio é em função direta da minha instalação da SPDA. Quer dizer, o SPDA que o raio encontrar, ele vai produzir ou pode produzir, né, as consequências alegres que nós queremos, ninguém morra, ou as consequências danosas que a gente não quer, haver vítima. Mas quem é que garante isso? É o sistema instalado conforme norma.
Vou só abrir um parênteses para vocês entenderem o que eu estou falando. Você tem uma instalação elétrica, por exemplo, muito antiga, e os equipamentos, por exemplo, têm partes vivas expostas. É um equipamento, é um dispositivo que não seria comercializado hoje, mas naquela época era. Está lá. Então, é claro que esse equipamento, esse dispositivo lá na sua subestação ou na sua sala elétrica, ele traz um risco que se o equipamento fosse novo, esse risco não existiria, já estaria confinado. Isso impede de você trabalhar com segurança ali? Não, não impede não. Você sabe que é assim, análise de risco. Você tem medidas de controle para controlar esse risco, medidas coletivas, medidas com EPI, e nesse momento que você adota as medidas de controle, aquele risco está controlado. E você pode trabalhar naquela instalação, apesar de desatualizada, com segurança. SPDA não. O RAI chegou e encontra o SPDA daquele jeito. E é esse SPDA que vai garantir a sua segurança. Então, o SPDA tem que estar sempre conforme norma, né? É um assunto que eu quero trazer aqui para uma live específica, que nós precisamos conversar mais sobre isso. Mas o sistema de instalações, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele tende o quê? Está instalado conforme norma, tá? NBR 5419, hoje em 4 partes, né? Revisão de 2010, se não me engano, 2015, né, a última revisão. Temos que estudar, temos que conhecer, e temos que instalar, temos que documentar e temos que manter os documentos no nosso prontuário de instalações elétricas. Ótimo, prontuário de instalações elétricas, né? Então vamos lá. A linha procedimento, nós vimos que se a gente souber o que é prontuário, lá estariam, né? Mas a letra B é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Ótimo. Na letra B também está o aterramento, tá? Aterramento elétrico. Tecnicamente, a NR10 vai falar em aterramento em vários momentos, tá? Mas ele sempre vai falar, segue norma técnica, segue norma técnica, segue norma técnica. Aterramento tem várias finalidades em diferentes sistemas. No sistema elétrico, proteção elétrica, definir uma corrente de fuga que o sistema enxerga como uma falta, né? Controle de sinais, o aterramento tem as questões de vínculos, de sinais, questões de ruído, e por aí vai, né? No SPDA tem outra finalidade, outras necessidades. O aterramento dentro de uma subestação elétrica tem outros quesitos, outras necessidades, né? Mas o aterramento, então, tem várias finalidades. Mas uma delas é o seguinte: eu coloco um cabo de cobre no chão, enterrado, em contato com a terra, eu subo esse cabo e conecto as estruturas metálicas que estão na minha instalação. Gradil, escada, quadro, né? Tudo que é metálico. Com isso, eu estou garantindo que o potencial daquela parte metálica está próxima do potencial elétrico do pé da pessoa que está ali do lado daquela parte metálica, ok? O que é isso? Ele pode encostar com segurança, não vai levar choque, né? E essa medida de controle, o aterramento das partes metálicas, você não tem outro caminho, não. Como é que você garante isso? Aterra as partes metálicas. Isso está na 5410, isso está na 5419, né? Isso tem vamos dizer, uma concordância com relação a isso. Então, sim, a NR10 vai falar em aterramento em vários itens, uns 3 ou 4. O objetivo qual que é? Por favor, se você tem uma parte metálica na sua instalação e ele não está francamente, intencionalmente conectado ao aterramento, você não sabe qual que é o potencial que ali está. Eu sei que em céu de brigadeiro não tem fonte energizando, portanto o potencial não tem tensão ali, é verdade, mas na verdade nós estamos no planeta Terra, né? Cercado de permeabilidade e permissividade, não é? Quer dizer, nós estamos eletromagneticamente acoplados com o universo. Uma descarga atmosférica induz tensões em partes metálicas, né? Tem casos de morte com relação a isso. Não quero abrir esse espaço aqui agora, podemos conversar, né? Podemos conversar em outro momento, tá? Caso de morte, morreu a pessoa, né?
Morreu uma pessoa, porque estava com a mão numa parte metálica que não estava aterrada. E coincidiu de haver uma descarga atmosférica, questão de indução, né? Vamos para a letra C? Vamos usar a letra A, letra B. Letra C, terceiro, documentos obrigatórios dentro do prontuário de instalações elétricas. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta INR. Então, vamos lá. EPC, EPI, ferramentas, instrumentos, o que vai na mão do eletricista, tudo isso tem que estar dentro do prontuário de instalações elétricas. Tem que ter documentos falando quais são as características, quais são os testes que tem que ter, quais as condições que tem que observar, o que não pode ter, qual a categoria do equipamento, né? Agora, vocês vejam que a parte C, se a gente começou lá na parte A, que é procedimentos operacionais, e a gente não está de bobo, e se você tiver de bobo, aí você faz o documento em meia hora, né? Em meia hora, mas a gente sabe que isso não cumpre a finalidade da NR10, não é? E não vai lhe adiantar nada quando tiver um defunto na sua instalação, não é? Não vai. Então não é isso, não é brincar de viver, né? Eu falei isso nas minhas palestras, tem uns slides que falam isso, né? Tem uma música do Guilherme Arantes, né? Bonita, né? Já tem tempo, é velha essa. Eu sou velho, né, gente? Né? Agora é brincar de viver. Maria Bethânia gravou. Tem um trecho, agora é brincar de viver, né? Alegria, amores no ar, né? Viva a vida feliz, né? Eu falo, nós temos que expulsar o Guilherme Arantes das nossas instalações. Não dá para brincar. Não dá para brincar de viver lá, né? Então, se a gente não está brincando de viver, quando a gente fizer os procedimentos operacionais, com certeza vai surgir as ferramentas EPI e EPC. E aí? É que precisa de uma luva de isolação? Não. Qual que é essa luva? Quais são as características elétricas de isolação dela? Quais são as características físicas dela? Qual que é o material que ela faz para o eletricista, para o trabalhador, conseguir fazer o trabalho dele? Né? Não, a gente coloca a luva com a maior tensão possível para a gente errar por excesso. O cara coloca a luva e não consegue nem fechar os dedos. Como é que vai apertar parafuso? Não é isso. EPI não é quanto mais melhor, não, gente. EPI é dosado para o risco ali encontrado. Dosado. Portanto, é necessário o uso desse EPI e não de outros. Então, quais são os EPIs? Naturalmente, lá no procedimento operacional vai aparecer os EPIs. E como é que é? A gente chega no EPI e fala assim, a gente faz uma oração e entrega? Não tem jeito, a gente parte do procedimento de especificação dos EPIs. Quais os cuidados? Qual a higienização desses EPIs? Será que com a luva de isolação eu coloquei e eu passo a minha vida com ela e tudo bem? Ela com o tempo perde, seja questão de uso, vida útil, sol, poeira, umidade, né? Convivendo com sujeira, com limpeza, vai perdendo a questão de isolação. Mas não é só isso. Estou com uma luva em campo. Será que ela vai ficar sem nenhuma agressão física? Nas mãos, senhores. Nas mãos deve jogar truco. A luva, você calçar a luva para jogar truco, vai ter um esforço ali. E, portanto, você está convidando a luva a ir para o brejo, né? A findar a vida dela. Então, nós temos que ter controle disso. Então, essa linha C, ela se encontra já naturalmente lá na linha A, se você estiver atento, né? Se você estiver atento. Mas coube ao pessoal, aos autores, né? Fazer a gentileza de nos lembrar aqui na linha C, que não é EPI, qual EPI? Quais os cuidados, quais as manutenções, quais os acompanhamentos. Então está aqui na linha C. Ora, letra A nós já teríamos. A letra C nós já teríamos também dentro do nosso prontuário, se a gente estivesse atento, né? Fazendo o prontuário atentamente. Só a questão do B, que é o SPDA, que talvez já é mais específico, né? Talvez vão dizer não é de conhecimento geral, né? Mas está dentro da área de elétrica, né? E quem é da área técnica, procure pesquisar o que é isso. Os primeiros dizeres lá da norma, fica muito claro o que é isso, né?
claro que estaria dentro do prontuário de instalações elétricas, já que o objetivo dele é segurança das pessoas, né? Letra A, letra B, letra C, até agora nenhuma novidade assustadora, não é isso? Vamos ver a letra D? Ótimo, vamos ler a letra D. Aqui. Letra D. Documentação comprobatória. Da qualificação, da habilitação, da capacitação e da autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Tá? Isso aí é a pessoa, é o treinamento, é a qualificação do profissional, ok? Então existem três, vamos dizer, entidades, que é o habilitado, que é o qualificado, que é o capacitado, e eles concorrem dentro de uma matriz para serem autorizados ou não. Autorizados você é um eletricista e eu, firma, te autorizo a abrir esse quadro elétrico. Eu te autorizo a mexer nesse painel. Você tem qualificação para mexer nessa máquina, tá? É chamado de autorizado. Ora, autorizado, o pessoal autorizado da parte elétrica é diferente dos profissionais autorizados em outros assuntos. Por quê? Porque eles têm que ter EPIs específicos, eles têm que ter acompanhamentos específicos, ele tem que ter ferramental específico, com exigências na INR10. Então, o que eu quero dizer? Existe uma equipe de manutenção, ótimo, verdade, mas o pessoal da elétrica, eles têm um diferencial na autorização. E, portanto, um dos itens da NR10 o funcionário, o trabalhador tem que ter a autorização dele explícita, de forma firme, clara. Eu bato o olho naquele cidadão e falo assim, ele está autorizado a mexer na elétrica. Eu bato o olho naquele cara ali e falo assim, ele não mexe na elétrica. Não é uma questão de ordem. Questão de ordem. Ora, para fazer tais trabalhos na zona controlada, na zona de risco, tem que ser profissional habilitado, tem que ser profissional capacitado, tem que ser profissional para escrever os procedimentos, tem que estar assinado um profissional habilitado. Então existe uma série de restrições, né, na NR10, uma série de exigências, digamos assim, de exigências na NR10 que dizem respeito ao treinamento, a formação de cada profissional, tá ok? Ora, se a NR10 tem essa separação, não tenha dúvida de que isso tem que estar claro para todo mundo. Disponível, acessível e atualizado. Disponível, acessível, atualizado, referente aos trabalhadores. Já ouviram falar isso aí? Como é que isso chama? Prontuário de instalações elétricas, né? Prontuário de instalações elétricas. Então, se a gente já começou o nosso prontuário lá em cima, entendendo o que é, e nós estamos trabalhando nas documentações, naturalmente, isso aqui que está exigindo na letra D, já estaria no prontuário. Teria que ter lá o seu campo no prontuário. Percebe? Então, de novo, o relator lá, o pessoal que fez a NR10, fez a gentileza de colocar de forma explícita uma documentação que está implicitamente exigida dentro do corpo da NR10. Não é? Então, a habilitação. Teve um campo que eu fui, um cliente, que tinha equipe de manutenção. Equipe de manutenção eletromecânica. Facilita uma série de coisas. O profissional treina isso, treina aquilo. Eu falei, tudo bem, mas então nós temos que testar as ferramentas de isolação de todo mundo, né? Aí você vê o que é interessante. De repente é interessante você ter uma equipe elétrica, com ferramental diferente, cores diferentes, controles diferentes, com os testes de isolação, né, regulares ali implementados. De repente sai mais barato para você, mais interessante. Mas é um assunto de gerência. Né? O que não dá o cara é bom de serviço e ele conserta o que aparecer, né? Não dá. Nós estamos falando de um sistema que pode matar pessoas, né? E mata, né? Vem matando pessoas. Deu para entender? Tá dando para acompanhar aí? Estamos de boa aí?
Mais gente entrando aí, Kelvin, André, Leonardo, né? Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Prontuário de instalações elétricas e documentos obrigatórios. O A, procedimentos e as suas consequências. 2, SPDA e aterramento. Letra B. 3, letra C. Letra C, EPI, EPC e ferramental. Letra D, que nós acabamos de ler, é a questão dos trabalhadores. Qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores em elétricas, ok? Tem de estar no prontuário. Então, digamos cá para nós mesmos, com a nossa consciência, né? Apesar de estar escrito aqui, é um documento que naturalmente nós teríamos interesse, de lá estar. É ou não é? É sim. A linha E. Então veja que aquilo que eu falei lá no início, né? Falei assim, eu tô achando que nós não vamos encontrar muita novidade, né? Não vamos encontrar muita novidade, não. E até agora não encontramos muita novidade, não, né? Vamos ver a letra E, o que é que pede? A linha E. A linha E diz: resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Ora, isso é o seguinte, se essa luva me dá uma proteção e eu conto com a isolação dela para a proteção minha do trabalhador, eu tenho que ir para campo sabendo que ela está isolando. Eu comprei hoje, ok, veio do fabricante, tá lá as qualidades de produto, qualidade de manufatura, qualidade de matéria-prima, chegou, com certeza tá isolando. E daqui a um dia? Se eu fui lá, rasguei ela, sem querer, já foi pro beleléu a isolação, não é? Então, ele tem que ser testado regularmente. Tem que ser testado regularmente. Eu levo lá para casa e faço o teste? Não. É um teste reconhecido pelo Estado brasileiro. Então, nós estamos falando de laboratórios. Laboratórios reconhecidos pelo Inmetro, capacitados para fazer o teste daquela isolação. Você vai achar ali na esquina? Não, ali na esquina não. Então, tem trâmite de material, de ida e vinda, com certeza. Os relatórios, tudo oficiais, feito dentro de condições de controle, né, dos equipamentos lá, de ajuste dos equipamentos, né? Tudo isso conforme as regras do Inmetro. Ok, chegou esses documentos, esses relatórios. Acabou de chegar desses EPIs. O que eu faço? Coloco em qual gaveta? Ora, isso tem que ficar registrado, tem que ficar disponível para todo mundo que quiser ver, saber desses testes. Quem é que tem esse poder? Prontuário de instalações elétricas. E é por isso que ele não é documento, né? Prontuário é um sistema. Nós conversamos na live passada sobre isso, né? Ok? Então vocês vejam que a linha E também não traz nenhuma novidade se a gente tivesse partido lá do nosso prontuário ciente, consciente e atento do que é o prontuário. E lembrando sempre do nosso objetivo, garantir segurança e saúde. Garantir, isso não é simples, isso não é fácil, isso não é trivial, né? Isso não é trivial. Então é muito trabalho, né, para a gente cercar, né, se acercar das condições favoráveis para a gente. Temos tempo? Temos tempo. A linha F, ótimo, a linha F, né, o próximo documento obrigatório, vamos ler sobre ele, vamos comentar. A linha F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em área classificada. Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em área classificada. O que é área classificada? São áreas. Fala área, mas é volume, tá? Né? É XYZ dentro da planta. Não é região de solo. Muitas vezes você tem área classificada a tantos metros de altura e a partir de tantos metros já não é área classificada, tá? Área classificada são regiões com perigos de explosão, de combustão, né? E, portanto, essas áreas têm que estar localizadas no mapa de risco, assunto que está na mão da CIPA, lá na MR da CIPA, mas a gente sabe
que as NRs não é para ser cumpridas, é para ser orientação. Se é um caso específico, a CIP tem que falar assim, ó, tem coisas aqui que parece que é explosivo. Help, help, quem pode me ajudar? Nós que somos elétricos, estamos lá na planta, olhamos, a gente suspeita, mesmo que a gente não saiba, a gente suspeita, né? Já vi uma companhia, né, que usava pintura a pó, certo trabalho. Cadê o mapa de risco aí? Quais são as zonas controladas aí? Que é pó, é explosivo, é inflamável. Qual que é a classificação aí das áreas, né? Voltou depois, providencia e volta, né? Então aí teve que fazer o trabalho de identificação. Área classificada é igual ao SPDA. Igual? É igual no que eu vou falar. Esses são vários cuidados e zelos de material, de procedimentos, de acessórios, para o quê? Para que a parte elétrica dentro da área classificada não cause explosão. Quem é que não causa explosão? É todo esse material, é tudo que está instalado. Você não tem medidas que está na mão do frequentador da instalação para ali naquele momento ele controlar isso. A instalação, assim como o SPDA, a instalação da SPDA que garante a segurança, a área classificada é instalação. Então você tem certificação de todos os equipamentos que lá estão dentro da área classificada, de toda a infraestrutura, todos os componentes, todas as peças. A instalação é classificada. Uma vez classificada, ninguém entra, ninguém sai, senão perde a certificação, né? Então é uma coisa delicada. Quem tem área classificada, muitas indústrias têm, tá? Tem área classificada, tem que ter um cuidado, e as documentações, as certificações de toda a instalação elétrica ali, né, tem de estar disponível, atualizado. Disponível, atualizado, relativo à instalação. Lembrando que o prontuário de instalações elétricas é um sistema contendo a memória dinâmica pertinente às instalações e aos trabalhadores, né? Então, é o prontuário que tem que ter as certificações dos materiais e das instalações em área classificada, né? A, B, C, D, E, F, G. E se há alguma novidade, aí, né, pode ser alguma novidade para você, o SPDA é questão de área classificada, né? Para quem não é da área técnica, não está em campo, né, ou de repente não lidou não teve de lidar, coisa boa, não teve de lidar com isso em campo, né? Então, de repente, pode não ter uma ideia. Mas SPDA e áreas classificadas, a segurança é ditada pela instalação, como está, tá? Mas tirando esses dois, não tem nenhuma novidade. Novidade que eu falo é, naturalmente já estariam ali dentro do nosso prontuário, se a gente fizesse o prontuário, instalasse o prontuário da forma como ele convém que o seja, a nosso interesse, ok? A nosso interesse. Se você acha que nós estamos aí cumprindo exigências de ministério, você não está bem informado não, né? Ouça aí as nossas lives anteriores da gravação, que isso nós já conversamos, né? As questões de responsabilizações, né? Falta a última linha, a linha G. Item 10.2.4, a linha G, documento obrigatório. G, relatório técnico das inspeções atualizadas, com recomendações, cronograma de adequações, contemplando as linhas A a F, que estão acima, de A a F. Quer dizer, todos os documentos do prontuário de instalações elétricas, eles têm de sofrer um relatório de atualização de como estão, com recomendações, há de se haver um comentário, né? E um comentário e apontando ações de adequação, de melhoria necessárias. E cronograma de adequação. Este sim, este documento, ele é novidade. Novidade que eu falo é, ele não é naturalmente aparecer, ele não surge naturalmente nos textos, no texto normativo, né? Ele é um documento
que a autoridade regulamentadora falou assim, precisa de um rumo. A tarefa é grande, os assuntos são amplos, então nós precisamos dar uma orientação. Quem é que vai dar essa orientação? É o próprio dono da firma, é o próprio dono da instalação, é o próprio pessoal que lá trabalha. Como nós vamos exigir que se emita um relatório técnico de inspeções atualizadas, né? Esse relatório técnico de inspeções atualizadas, eu preciso conversar com mais calma com vocês, com mais tempo. Eu vou deixar para a próxima live. Próxima live, o tema é relatório técnico das inspeções atualizadas, a linha G do item 1024. Tá ok? Bem, se eu fosse falar o que é, em uma frase eu falo, né? É o quê? É um relatório apontando as inadequações e um cronograma das ações de adequação. Conceitualmente é isso. Mas isso te ajuda na prática? Isso te ajuda na prática? Começar por onde? Qual norma técnica? Começa pela portaria? Começa pela entrada de energia? Começa pelos documentos? Será que nós vamos enfiar lá na biblioteca e ficar lá lendo documentos para fazer o relatório? Então, o melindre desse documento, o ó do gorogogó desse documento, né? A pedra de toque desse documento é exatamente a parte prática. Então, eu vou contar vários casos de relatórios que não é que está errado, mas é que perdeu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Esse documento é precioso. Precioso. E para convencer a vocês que é precioso, sem dar nenhuma informação a mais, porque nós não temos tempo, nós já estamos encerrando aqui o nosso encontro de hoje, eu vou lhe dizer que toda a inspeção da autoridade do trabalho bate na porta e pede o quê? Relatório técnico das inspeções atualizadas. Primeiro documento que ele pede. Primeiro documento. Será que é coisa pequena ou será que é coisa fundamental? Fundamental. Fundamental. E é ele que vai possibilitar a nós, donos da instalação, nós que estamos prestando serviço à instalação, o quê? Vai prestar a nós o quê? Uma orientação de trabalho, né, e de abordagem. Então, eu vou já me comprometer na próxima quarta-feira, às 19h30, conversar sobre relatório técnico das inspeções atualizadas. Conceitualmente é fácil. A NR10, eu comparo as NR10, por exemplo, com os 10 mandamentos, tá? Vou pegar só um deles, né? Não matarás. Tá lá. Acabou. Um verbo e um advérbio. Não matarás. A NR10 é assim, texto curto, mas é conceito. Não matarás é conceito. Vamos partir para o operacional? Vão. 2 pontos. Como é que você vai fazer com essa raiva de vez em quando você quer matar uma pessoa? Tem que gerenciar internamente. E nós, como sociedade, vamos ter arma ou não vamos ter arma? Vamos ter fábrica de arma ou não vamos ter fábrica de arma? E como é que vai ser o porte de arma? Qualquer pessoa pode andar armada ou não pode andar armada? Né? Será que nós vamos colocar nas nossas leis, né, civis, reconhecer a morte como um crime, o assassinato como um crime? E, portanto, a pessoa já se refreia, peraí, eu tenho que correr para a cadeia, ficar muito tempo lá, né? Quer dizer, quando você sai do não matarás é o texto da NR10, curto. Sistema de informações contendo memória dinâmica dos trabalhadores e instalações, isso daí é prontuário. Nós falamos 1 hora, não conversamos sobre todo o prontuário, nós vimos por onde anda o prontuário. Então, quando você vai para o operacional, depois dos 2 pontos, é que as questões de vulto, né, aparecem. E eu quero conversar sobre isto com vocês. E não só falar que é uma relação de inadequações. Pega uma pergunta aí para vocês dormirem, né? Refletirem para a semana. Você te contratar para fazer um relatório técnico de inspeções de uma empresa qualquer. Você começa por onde? Imagina uma empresa que você conhece. Começa por onde? Por onde você começaria? Coloque nos comentários, por favor, porque eu também estou curioso. Tá ok? Bem,
vamos encerrando o nosso encontro aqui. Agradeço aí a presença de todos, né? Uma grande alegria tê-los aqui.